Olá, nós queremos saudar a todos aqueles que acompanham ou que estão visitando o nosso canal, desejando que a graça, que a paz do Senhor Jesus Cristo estejam sobre vocês, estejam sobre os seus lares. E o nosso objetivo aqui, como sempre, é expor a palavra do Senhor com clareza e com fidelidade. Nós temos feito algumas exposições tomando por base os escritos do livro de Provérbios e vamos dar continuidade agora. Portanto, no capítulo 11 do livro de Provérbios, nós temos aqui um ensinamento precioso nos versículos 3 e 4. Versículos 3 e 4 do livro de Provérbios dizem a nós basicamente o seguinte: a integridade dos retos os guia, mas aos pérfidos a sua mesma falsidade os destrói. As riquezas de nada aproveitam no dia da ira, mas a justiça livra da morte. Vamos pensar aqui nestas expressões. Primeiramente, nós observamos que o versículo 3 contrapõe a integridade dos retos com a falsidade dos pérfidos, não é? Então, os retos são aqueles que temem a Deus. Os retos são aqueles que observam preceitos morais e éticos de conduta. Os retos são aqueles que levam a sério as escrituras sagradas, são aqueles que creem de fato no Senhor. Os pérfidos seriam os perversos, ou aqueles que abandonaram os caminhos da luz, os caminhos da salvação. Os pérfidos são aqueles que fecham os olhos e fecham os seus ouvidos para os mandamentos, para os juízos, para os estatutos que Deus estabelece. Há uma diferenciação aqui, portanto, entre estes indivíduos e o autor do livro de Provérbios deixa isso muito claro. Primeiro ele diz que a integridade dos retos os guia e que a falsidade dos pérfidos os destrói. E vejam como isso vem como um bálsamo para a nossa alma. Sobretudo, diante daquilo que estudamos semana passada, quando o autor, no versículo 1 do capítulo 11, diz que balança enganosa é abominação para o Senhor. Quando estamos em um contexto em que muitas vezes se ouve falar em sonegações de impostos, ou em lucro excessivo, ou em preços abusivos, ou na prática de cartel, ou quem sabe em desvio de verbas públicas e coisas semelhantes, num contexto em que nós ouvimos falar em tantos atos de corrupção e muitas vezes até mesmo somos rotulados de ser em grande medida um país repleto de impunidade, é um bálsamo da palavra de Deus para os retos ouvir que balança enganosa é abominação ao Senhor e ouvir que a integridade dos retos os guia. O que significa dizer, então, que os íntegros são aqueles que são orientados pela retidão. Os íntegros são aqueles que praticam a honestidade, são aqueles que caminham com sinceridade diante de Deus e diante dos outros. São aqueles que não fazem para os outros aquilo que eles também não gostariam de receber para si. Portanto, nós temos aqui vários elementos interessantes para pensarmos e também podemos afirmar com absoluta convicção que só há segurança na retidão. E aqueles que caminham da forma conveniente sabem muito bem disso. Só existe paz quando nós deitamos a nossa cabeça no travesseiro, quando há retidão. Só existe conforto, só existe alívio quando nós andamos na prática da justiça. Aqueles que andam por caminhos maus, aqueles que andam por caminhos tortuosos, peregrinam nesta terra sem esperança, peregrinam nesse mundo com medo, com temor. E nós não precisamos certamente acumular estas coisas em nosso coração. Existe segurança na retidão, porque na retidão nós estamos agradando a Deus. Na retidão, nós sabemos que há proteção. Na retidão, nós sabemos que há um alinhamento com os propósitos que Deus estabeleceu na sua palavra. E a palavra de Deus é eterna. E a verdade de Deus vigora, permanece. E certamente aqueles que andam na verdade triunfarão no final. Serão recompensados
se não forem recompensados com algumas dádivas que nós imaginamos que possam vir dos homens, certamente virão das mãos de Deus e no tempo certo. Então observem que a sujeição a Deus lança aqui o alicerce para a integridade. E eu quero dizer para você que é necessário que nós construamos a nossa vida com integridade, que nós construamos os nossos relacionamentos com integridade, que nós abandonemos aquilo que é mal, que nós abandonemos a falsidade. A palavra integridade aqui, na raiz do termo em hebraico, significa completo. E a ideia é que há uma um pleno andar de ética que se pode observar naqueles que são crentes ou naqueles que são retos de coração. O que Deus requer de nós é que nós andemos na presença dele e que nós sejamos santos em todo o nosso proceder. Há uma estrutura ética que deve caracterizar aqueles que têm vida com Deus. Portanto, isto está colocado aqui logo no início do versículo. A integridade dos retos os guia. Os retos são orientados pela integridade. Mas vejam um contraste. Ele diz na segunda parte do versículo que aos pérfidos a sua mesma falsidade os destrói. Então, se ele compara integridade com falsidade, o que nós temos aqui é uma comparação entre princípios internos opostos, que orientam tanto a vida dos retos quanto a vida daqueles que são colocados aqui como perversos, né? Então, o pérfido é alguém traiçoeiro, o íntegro é alguém irrepreensível nos seus caminhos. Então, vejam que os pérfidos, os ímpios, eles são destruídos pela sua própria linha de conduta. Eles são destruídos pelos próprios valores que eles observam, ou pela ausência de valores, não é? A gente pode dizer assim, os pérfidos, eles caminham na falsidade. Enquanto nós estamos aqui salientando que devemos andar na integridade, observem que os perversos acham que eles só podem conquistar coisas importantes ou necessárias para a sua vida se agirem de forma traiçoeira ou de forma falsa. E isso é um perigo muito grande, não é? A falsidade é um mal terrível, representa muitas vezes uma traição, talvez, entre amigos, entre sócios, entre irmãos. Nós temos na Bíblia vários exemplos de pessoas que agiram com falsidade, com má fé para com o seu semelhante e que sofreram consequências terríveis por causa disso. Não é? Muitas vezes a falsidade está acompanhada da inveja, está acompanhada do ciúme, a falsidade está acompanhada por um desejo de vingança que Deus abomina, que Deus não aprova. Portanto, é necessário tomarmos todos cuidado com isso, porque a falsidade é algo que nasce no coração do homem e nasce justamente por causa da natureza pecaminosa que existe em cada um de nós. Agora, observem que o autor destaca que a falsidade destrói. A falsidade, ela tem um poder devastador sobre a vida das pessoas. Quando alguém usa de falsidade para com o seu semelhante, ela perde, talvez, da credibilidade que outrora ela gozava. Ela deixa de contar com a confiança que outrora ela já teve, não é? Em algum tipo de relacionamento que se estabeleceu ali entre os sujeitos, entre as pessoas. A falsidade pode pôr tudo a perder. A falsidade pode pôr lenha na fogueira. A falsidade pode criar um tipo de aversão entre as pessoas que às vezes até pode se tornar irreversível. Portanto, tome muito cuidado. Não seja falso, não seja hipócrita, especialmente para com aqueles que você ama ou para com aqueles que confiam em você, não é? Tenha sempre uma única palavra e se dirija com integridade nas suas relações, porque a falsidade ela destrói, ela devasta, ela arrasa, ela consome, e é esse o sentido que nós temos aqui com a palavra destrói. Não é? Então, a falsidade destrói, mas a integridade constrói.
A falsidade devasta, mas a integridade traz paz ao nosso coração, traz sossego para a nossa alma e aprimora a nossa comunhão com Deus, fortalece a nossa amizade. Quando as pessoas percebem que nós somos aquilo que nós falamos, quando as pessoas percebem que podem confiar nas promessas que nós fazemos, naquilo que nós pactuamos, então certamente nós temos aí muitos benefícios a angariar em função disso. Mas observem que interessante, o versículo 4 diz que as riquezas de nada aproveitam no dia da ira, mas a justiça livra da morte. Muita gente acha que pode conseguir ficar rico ou que para alcançar riquezas e tesouros desse mundo devem se portar de uma maneira abominável, devem ser falsos, né? Devem usar de artifícios e de astúcias que biblicamente não são recomendáveis. Mas o autor, logo na sequência do versículo que nós observamos aqui, versículo 3, ele diz que as riquezas para nada aproveitam no dia da ira. Não adianta nada nós conseguirmos conquistar muitos tesouros e ficarmos ricos nesse mundo se diante de Deus estamos pobres. De nada vai adiantar o nosso poder, a nossa fama, o nosso reconhecimento humano ou a nossa conta bancária. Isso de nada vai adiantar no dia de nós enfrentarmos o juízo de Deus. Deus certamente estabeleceu um dia para julgar a terra, para julgar o mundo e os homens. Não adianta, nós não vamos conseguir nos sobressair com base em poderes desse mundo, não é? Então, nós não vamos conseguir nos valer diante de Deus por qualquer tipo de riqueza que nós tenhamos acumulado. Porque Deus não julga as coisas dessa forma. Porque Deus não faz acepção de pessoas dessa forma. Porque as pessoas não são vistas por Deus de uma forma diferenciada com base nesse tipo de sistema, não é? Então as coisas funcionam para Deus de um modo bastante diferente. Portanto, as riquezas de nada aproveitarão no dia da ira. É uma forma do autor nos dizer que nós devemos nos preocupar em sermos ricos para com Deus. Que nós devemos nos preocupar em praticarmos boas obras e frutificarmos para a glória de Deus. Que nós devemos entender que o que vale a pena e o que tem significado eterno nesse mundo é a comunhão com o Senhor Criador através de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Aquele que realmente pode nos redimir dos nossos pecados. Se nós dedicarmos os anos da nossa vida, que aliás passam muito rápido, apenas a acumular riquezas ou até mesmo outras coisas, né, que são temporais, nós certamente estaremos perdendo tempo e não sabemos o que o futuro nos reservará. Portanto, esteja muito atento em relação a isso, não é? Vejam que o texto fala sobre o dia da ira. O dia da ira, né? Aqui a palavra ira, ela representa algo que transborda, né? Quer dizer, a ira de Deus, o dia da ira de Deus, é o dia em que ele irá punir aqueles comportamentos indevidos e aquelas riquezas que foram angariadas com injustiça. Porque notem bem, no versículo 4, a contraposição que é feita aqui, que é muito característica também do livro de Provérbios, ele coloca pensamentos em oposição e indica um juízo de valor. Ele diz que as riquezas elas são aqui, estão em oposição à justiça. As riquezas de nada aproveitam no dia da ira, mas a justiça livra da morte. Então notem, é claro que se ele está condenando as riquezas nesse versículo, ele na verdade está condenando as riquezas que são adquiridas com injustiça. Sabemos muito bem que
Deus não condena a riqueza que surge, que vem como fruto do trabalho, que vem como fruto do esforço e do sacrifício pessoal. As riquezas podem sim muito bem representar bênçãos e dádivas das mãos de Deus. Nós recebemos estas dádivas das mãos de Deus, não é? Nós podemos receber. Ele é o Senhor de toda prata, de todo ouro, não é? Então, isto certamente na administração do mundo, Deus pode conceder a alguém esse benefício que deve ser bem usado e bem gerido para a glória de Deus e para o bem do próximo. Já até falamos disso em uma outra mensagem. Em contraposição a estas riquezas mal adquiridas ou mal empregadas, ele diz que a justiça livra da morte. Então não é a riqueza que vai fazer com que a ira de Deus seja aplacada, mas a justiça. O ponto aqui é que não é a nossa própria justiça que serve para aplacar a ira de Deus, mas a justiça de Jesus Cristo. Jesus Cristo tem mérito diante de Deus para nos salvar. Não são as riquezas que salvam, não são os poderes humanos que salvam, não são as boas obras humanas ou a própria conduta ética de moralidade bíblica e observando os mandamentos de Deus de forma exterior que vão trazer para nós ou que vão proporcionar para nós segurança no dia do julgamento. O que vai proporcionar para nós segurança no dia do julgamento é a confiança naquilo que Jesus Cristo fez por nós. Por ser o Filho de Deus, ele se entregou por nós na cruz do Calvário e ofereceu a Deus um sacrifício perfeito que permite, então, que nós sejamos perdoados. Na verdade, nós não temos a justiça de Jesus Cristo, mas nós somos justificados pela sua obra, pela sua morte. Nós não temos a justiça de Cristo de forma natural, mas é como se a justiça de Jesus Cristo fosse transferida a nós quando cremos nele e naquilo que ele fez. E esta justiça é que de fato nos traz segurança e nos livra da morte, nos livra da condenação eterna, nos livra do inferno. Portanto, seja íntegro para com Deus e para com os outros. Construa sua vida em torno da seriedade, da integridade, do respeito, do amor ao próximo, porque isso tem valor diante de Deus. Paute toda a sua conduta e todas as suas ações e todo o seu comportamento pela ética das Escrituras Sagradas. Tenha um temor de Deus no seu coração. Não se apegue às coisas desse mundo achando que elas são eternas. Não ache que a riqueza também vai livrar você no dia da ira de Deus, no dia que a ira de Deus se manifestar. E não seja, então, falso nos seus relacionamentos com Deus, com o próximo. Enfim, dê os frutos que são dignos de caracterizar aqueles que verdadeiramente têm vida com Deus, têm comunhão com Deus. Porque a comunhão com Deus, através de Jesus Cristo, é que é, sem dúvida nenhuma, a nossa maior riqueza. Que Deus assim muito te abençoe.